Olá, turma! Vamos dar continuidade às frações e, ao mesmo tempo, corrigir o EMAI, páginas 63 e 65. Vocês já sabem ler estas frações. 2/5, 3/5, 1/2, 1/3. Sabe o que significa o 2? Só relembrando, numerador, e o 5, denominador. Se eu divido uma barra de chocolate em 5 partes e eu como 2 partes dessa barra, o que me sobra? Sobra 3/5 da barra de chocolate. O que é maior? A parte que eu comi ou a parte que sobrou? Então, agora nós vamos começar a comparar essas frações. Então, 2/5 é maior ou menor do que 3/5? Nós vamos usar este sinal aqui de maior que e menor que. Então, se eu observo essa figura aqui, eu já vou perceber que 2/5 é menor do que 3/5. Então, 3/5, o que sobrou, é muito maior do que foi comido. Depois eu quero que vocês comparem duas folhas sulfite. Eu representei aqui embaixo. Duas folhas sulfite. Uma folha sulfite eu dividi em duas partes. A outra folha sulfite eu dividi em três partes. Qual pedaço da folha sulfite é maior? A que eu dividi em duas partes ou a que eu dividi em três partes? Então, eu quero que vocês observem aqui que 1/2 é maior do que 1/3. Essa parte é maior do que esta aqui. Tem uma regrinha aqui que eu quero que vocês observem. Quando o meu denominador for igual, por exemplo, aqui, 2/5 e 3/5. O meu denominador, que é o 5, é o mesmo. Quando o meu denominador for igual, para eu saber qual a parte é maior, eu vou olhar para o meu numerador. Então, quanto mais pedaços eu tiver, maior vai ser a minha fração. Então, o meu denominador é 3, ele é maior do que 2, então 3/5 é o pedaço da fração maior. Neste segundo exemplo aqui, o meu numerador é o mesmo, ó. 1/2, 1/3 é o mesmo. Como que eu vou saber qual é a maior? Olhando para o meu denominador. Então, quanto menor for o meu denominador, maior será o meu pedaço da fração. Denominadores iguais, eu vou olhar o meu maior numerador. Numeradores iguais, eu vou olhar o meu menor denominador. Anotem isso no caderno, que essa regrinha é importante. Vocês vão precisar dela lá para frente. Agora, eu quero que vocês observem aqui a página 64, que são a parte das pizzas, que vocês vão recortar o anexo lá na página dos anexos. Recortem, tira o anexo 5, recortem essas pizzas, porque vocês vão precisar sobrepor esses pedacinhos em cima das rodelinhas de pizzas para vocês comparar qual vai ser o maior e qual vai ser o menor. Lá, nós vamos ter exemplos de frações que não terão nem o numerador em comum e nem o denominador em comum. Então, vocês vão sobrepor e irão construir uma regrinha sobre isso, que depois eu quero que vocês me contem qual foi a regrinha que vocês descobriram. Na comparação de fração, que eu quero que vocês observem bastante, é o seguinte. Por exemplo, aqui, 1/2, ó, eu pintei de cores iguais. 1/2, 2/4 e 4/8, eles têm o mesmo tamanho, apesar de estarem divididos em pedaços diferentes, ó.
Até passei um risco aqui para vocês observarem, ó. Então, eu estou comparando essas frações. Então, eu posso dizer que 1/2, 2/4, ó, 3/6 também aqui, ó, tá vendo? 3 pedacinhos de 6. Então, 3/6 também eu posso dizer. E 4/8 apesar de estarem divididos em pedaços diferentes, mas eles têm o mesmo tamanho. Então, são frações equivalentes. É importante vocês saberem disso. São frações equivalentes, porque elas têm o mesmo tamanho, ó. 1/2, 2/4, 3/6, apesar de não estar pintado, e 1/8 são frações equivalentes. Agora, se eu observo aqui também, ó, que eu pintei de cores iguais, 1/3 e 2/6 são frações equivalentes também. E é comparando desse jeito que vocês vão descobrir se o pedaço é maior ou menor ou se elas têm o mesmo tamanho. É comparando. Aí tem algumas perguntas na página 63, que a gente já falou aqui, fica fácil de vocês responderem, né? Ler, vocês já sabem ler, né? Comparando 2/5 e 3/5 para ver qual é o maior, né? Qual é o maior e qual é o menor. E as folhas divididas. O anexo vocês vão tirar, pode pintar, colorir os anexos da página 64 e façam a comparação usando o sinalzinho de maior que e menor que. Tudo bem? Lá está bem explicadinho. Outro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção é aqui, ó. Em uma sala de aula, há 30 alunos. Destes 30 alunos, 18 preferem jogar basquete. 18 desses alunos preferem jogar basquete. Então, o 18, que é meu numerador, ele representa a parte dos que preferem jogar basquete em relação ao total de aluno da sala. Então, vai pensando nessa situação, porque a gente vai precisar dessa situação para poder fazer as outras atividades e começar a comparar. Pensem nas atividades, nas frações que são equivalentes, nas que são maiores que, menores que. É maior que o quê? Maior que o inteiro? Maior que meio? Maior que 2/4? Então, vamos começar a pensar desta maneira. Tudo bem? Então, até o nosso próximo vídeo.